Olá, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Hoje é um domingo um pouquinho gelado, mas estamos nesse calor do Espírito Santo, participando junto com você na sua casa, nós aqui na Igreja do Bom Retiro. Infelizmente, por conta da pandemia, nós temos que manter essa distância. Mas nós somos gratos por termos saúde, por estarmos bem. E nós somos muito agradecidos a Deus pelos momentos que nós estamos passando, por ter nos protegido. Nós sabemos que nesse momento a vida não está fácil, sabemos que tem pessoas que estão sofrendo, mas também nós temos a esperança que tudo isso vai passar. Falta pouco, falta muito pouco mesmo. Eu sou muito agradecido por ter minha vida, por ter minha família, mas você na sua casa também agradeça. Lembre de Deus que Ele te protege diariamente. Agradeça pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Eu gostaria de fazer uma pequena oração antes de nós começarmos o nosso domingo musical. Nós somos a Igreja Adventista do Bom Retiro e fazemos de tudo melhor para louvar e honrar o santo nome de Deus. Mas nós precisamos de você também. Participe conosco. Ore, medite. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida, pela saúde que o Senhor nos deste. Te peço, ó Deus, que esteja com aqueles que passam por momentos difíceis, aqueles que estão internados, que estão no leito de dor, e também peço que conforte o coração daqueles que passaram por um momento de luto. Abençoe a cada um que está aqui na nossa igreja trabalhando e abençoe as pessoas que estão do outro lado nos assistindo. Eu te peço, ó Pai, que o Espírito Santo se faça presente sobre nós, se faça presente nessa programação. Abençoe todos os nossos amigos, nossos familiares, os nossos inimigos, e isso que te pedimos, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua participação, espero que você goste do nosso domingo musical. Obrigado. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Breve Jesus voltará.
nome que inspira devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver. Muito além deste céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Amém. Amém. Que bom nós estarmos na casa de Deus, não é mesmo? Neste domingo. E nós no Ministério Lúminos estamos muito felizes. E eu quero pedir para você agora curvar a sua cabeça, que nós vamos orar ao nosso Deus pedindo a direção do Espírito Santo para esse programa. Vamos lá?
Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Às vezes vemos a igreja vazia e ficamos um pouco tristes, mas o Senhor nos deu os recursos, nos proveu os recursos, os meios para que nós pudéssemos levar a Tua mensagem avante, Pai, mesmo a igreja, o templo estando vazio, e nós te agradecemos muito por isso, ó Pai. Que nós tenhamos uma programação maravilhosa e tudo que nós fizermos aqui seja para a Tua honra e glória. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado? Esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Que bom, né? Nós termos essa promessa maravilhosa de que Jesus jamais vai nos deixar.
Em meio a tantas coisas que estamos passando, eu tenho certeza que você em casa, pelo menos conhece alguém que se foi, mas nós cremos na esperança de que muito em breve nós vamos revê-los. E melhor ainda, muito em breve nós vamos ir para o céu. Amém por isso? Amém. Que bom nós termos essa esperança, não é mesmo? Eu quero aproveitar o momento aqui, apresentar o Ministério Luminos. Meu nome é Sérgio, eu faço a voz do primeiro tenor, sou da igreja do Xaxim. Nós temos aqui o Alexandre, ele faz a voz do segundo tenor, é da igreja de Campo Largo. Qual igreja? É central? A igreja central de Campo Largo. Ao lado dele nós temos o Alessandro é o barítono do quarteto, o líder do quarteto também, é da igreja do Jardim Itamaraty. E ao lado dele, o Glauber, que é o nosso baixo, o Glauber também é da igreja do Boqueirão, e voltou para a Vila São Pedro? Então da Vila São Pedro. E nós estamos muito felizes de estar aqui, é a primeira vez que o quarteto vem aqui, apesar de não estarmos cantando muito, mas, como eu disse, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês neste momento. Eu quero pedir a você que ore pelo ministério, realmente não é fácil, nós temos muitos obstáculos, mas Deus tem nos abençoado. E Deus tem abençoado muitas pessoas através das músicas que nós cantamos. E se você sabe música, cante aí no celular também. Faça do celular uma igreja, não é mesmo? E também compartilhe o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, Serginho, nós temos as redes sociais também do Ministério Luminos. Então você pode acompanhar também no Ministério Luminos CWB. Então, Luminos L-O-U-M-I-N-O-S-S. Por que vocês colocaram um nome difícil desse? Porque já tinha outro. Ah, tá, entendi. Então, Ministério Luminos CWB de Curitiba, CWB. Né? Você pode encontrar a gente no Facebook, Instagram e brevemente YouTube. Assim esperamos. Tá? Deus abençoe você. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Meses longos de sai com Isaac havia já. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse um altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu.
mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor é o Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar. Chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe dessa água viva e ela
sente um rio de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Amém. Amém. Muito bem, muito boa noite para você que está com a gente aqui. Eu confesso que eu, particularmente, acho muito estranho quando nós estamos em um lugar, em uma igreja, e a gente está acostumado com as igrejas, as pessoas, né, nas igrejas, e quando a gente tem esse tipo de culto, né, um culto online, que você acaba ficando em casa, no aconchego do celular, com o seu celularzinho na mão, de repente assistindo pela TV, se você tem uma Smart TV ou pelo computador. É muito engraçado, porque para nós a gente é acostumado com pessoas. Então a gente canta, geralmente acaba olhando para o banco, e a gente tem aqui meia dúzia de pessoas, que são as pessoas responsáveis por transmitir, por levar para você, aí na sua casa, a palavra de Deus, a mensagem musical. E você pode perceber que, mesmo quando você não está presente aqui, se acontecer erro, aconteceu. Tá? Então, desculpa, a gente dá aquela falhadinha, aquela engasgada, assim, né? Mas faz parte, somos humanos, né? Ninguém é menos humano do que o outro, então a gente acaba passando por isso. É um grande prazer estar aqui com vocês. Igreja do Bom Retiro, há muito tempo, eu estava comentando com o pessoal quando eu cheguei aqui, deve fazer mais ou menos mais de 15 anos. Eu não vou nem falar muito, senão eu começo a contar a minha idade também, e isso não é bom para a minha imagem, né? Melhor eu não ficar falando muito, mas faz um bom tempo que eu estive aqui. Mas eu tenho uma lembrança muito, muito legal aqui da Igreja do Bom Retiro, porque lá nos idos de 2000, ano 2000, eu participava de um grupo chamado Evangelos. Alguns conhecem, outros não. Se você é millennium, você nem faz ideia do que seja, tá? E é bom que nem faça mesmo. Isso é coisa do passado, esquece. Mas para aqueles que são um pouquinho mais velhos, conhecem. E a gente, no primeiro disco que eu gravei com eles, chama-se Marcas nas Mãos, as fotos foram feitas aqui. As fotos da capa do disco foram feitas aqui. Então, se você por acaso tem o disco, dá uma olhadinha, você vai ver essa frente aqui, você vai ver todas essas partes. E hoje eu achei engraçado, a gente chegou à tardezinha aqui e ainda tinha sol, e pega umas réstias no banco de quem está entrando do lado direito da igreja. E a gente fez uma foto exatamente nessa réstiazinha do sol. Inclusive o fotógrafo, se eu não me engano, frequenta essa igreja aqui, ou frequentou pelo menos, que é o René Ernst, um cara bom demais. E assim, a gente tinha só o último, na época era filme, tá? Para você que é milênio, você nem sabe o que é filme, tá? Antigamente as câmeras não eram que nem o celular, que você vai batendo foto, enquanto tem memória vai enchendo. Era filme mesmo, você tinha um filmezinho que você ia batendo foto e chegava no fim, acabou, tá? E aí, a gente tinha só a última foto para fazer. E aí surgiu uma ideia. Por que a gente não faz uma foto de cima, né, mostrando o pessoal e tal, não sei o quê? Né? Se eu não me engano, a ideia foi minha. E o René acho que me detesta até hoje. E aí ele precisou subir. Ele se pendurou não sei de que jeito lá de cima e tirou uma foto de cima para baixo. E essa foi a foto da capa. A última oportunidade que a gente tinha foi a foto da capa, porque ficou muito legal. Então, como eu falei, eu tenho boas lembranças com a Igreja do Bom Retiro.
grandes amigos meus frequentaram essa igreja, gente inclusive que já não está mais entre nós, né? Um grande amigo meu chamado Maurício frequentou aqui por muito tempo, infelizmente o Covid o levou. E falando em Covid, eu acho que a gente tem vivido muitas situações que nos trazem, de fato, tristeza. As coisas acontecem e elas vão saindo do nosso controle. A gente vai vendo as desgraças acontecendo, uma atrás da outra, sofrimento acontecendo, pessoas chorando, e a televisão parece que vai nos mostrando cada vez mais dificuldades, sofrimentos, tristezas, sofrimento, parece que o sofrimento não acaba mais, e parece que as pessoas sentem prazer em ver isso. Acredite, tem pessoas que gostam de assistir, na hora do almoço, aqueles programas aqueles programas, né, de crimes e tal. E aí você vê, às vezes, até o próprio crime, ali, a cena do crime e tal. E tem gente que gosta e assiste. Né? E assiste. Então, é engraçado você entender essa sensação mórbida das pessoas. É só você reparar. Na rodovia. Você está lá na rodovia, aconteceu um acidente, todo mundo para olhar o acidente. E você fica ali na fila, às vezes você está até com pressa e você fica esperando. Isso se você já não for também do curioso que quer ver o acidente. Eu particularmente não gosto. Prefiro passar direto sem olhar. Eu acho que a vida já tem muita tristeza para a gente ficar olhando dos outros ainda, né? Mas o fato é que embora a nossa vida seja feita disso, existe uma promessa maravilhosa feita por Jesus Cristo. Talvez um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Talvez um dos textos que, 90% da igreja pelo menos conhece de cor. E os outros que ainda não conhecem, conhecerão, ou já ouviram muitas vezes. E eu quero convidar você para a gente ler esse texto. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia digital, porque é assim que a coisa é. Tem que trocar de mão, que a digital que abre está aqui. E o texto está em João 14, a partir do verso 1 até o verso 3. Um dos textos mais conhecidos, um dos textos mais lidos, talvez um dos textos em que as pessoas mais pregam, talvez um dos textos que as pessoas mais esquecem. Eu leio com você. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Talvez uma das promessas mais fenomenais que a Bíblia nos mostra. Porque o próprio Verbo de Deus, o Filho de Deus, Deus encarnado, aquele que se fez homem e habitou entre nós. E é interessante que essa ação de Jesus é uma ação muito diferente. Porque as pessoas conhecem heróis de formas diversas. Mas os heróis normalmente são aqueles que vencem. São aqueles que lutam e que acabam derrotando sempre o inimigo. E se você começa a observar as histórias da Marvel, as histórias da DC, né, e você fala de Homem-Aranha, Capitão América e todos aqueles heróis que você conhece, o arco do herói nos filmes tem relação com o herói se descobre como herói, e ele passa de repente por uma grande dificuldade, e depois ele tem um crescimento até que ele se descubra de fato como poderoso que ele é, ou como super sábio que ele pode ser, e aí depois de tudo isso ele vai lutar contra aquele que causou mal a ele, e ele vence aquele inimigo, e você termina a história saciado dizendo: isso, ele tinha que ter vencido mesmo. Pô, tá pensando o quê? Né? Como é que ele vai fazer? Ele matou o tio do rapaz? Ele fez a família dele sofrer? Enfim. Todas as histórias de herói, ou quase todas, têm essa característica. O herói se descobre, ele começa a lutar e ele vence. E quando ele vence, você fica satisfeito. Mas a história de Jesus é diferente. Porque Jesus é o único herói que já era grande e se fez pequeno. E veio. E sofreu. E na hora do triunfo, na hora de lutar contra os seus inimigos e vencer os seus inimigos, levantar a sua espada poderosa e sair vencendo, o herói Jesus morreu. Essa história é diferente. Você não vê isso nos quadrinhos. Se vê, não é com frequência.
Jesus era esperado como o grande Messias, aquele que tinha o poder para transformar a realidade do povo judeu. Eles viviam cativos, eles não exatamente cativos, mas eles eram oprimidos pelo Império Romano naqueles tempos. E eles aguardavam então a vinda do Messias, aquele que viria e restauraria o poder de Israel, restauraria a grande nação que Israel já tinha sido no passado. Grandes reis como Davi, que lutavam e venciam. Israel era aquele povo que foi tirado com mão forte do Egito. Era aquele povo que, durante a peregrinação, derrubaram um muro de uma cidade altissimamente fortificada, somente com louvores. Eles eram aqueles que o mar vermelho se abriu diante deles. Eles eram aqueles que o rio Jordão se abriu diante deles. Eles eram aqueles que eram totalmente abençoados por Deus o tempo inteiro. As nações em volta deles sentiam inveja do que os israelitas tinham. E agora, quando você sente que é a hora, e chega agora o Messias, o Filho de Deus, ele fazia milagres. Agora imagine você, aguardando a libertação, e agora você tem um homem que é, sem dúvida, o Filho de Deus, porque ele consegue dar vista a cegos, ele consegue restaurar coxos e faz com que eles andem, paralíticos. Ele é aquele homem que consegue ressuscitar as pessoas. Ele é alguém poderoso, capaz de fazer a multiplicação de pães. Imagine um homem desse numa guerra, porque o rei sempre ia adiante do seu exército nas guerras. Agora imagine todos aqueles que eram feridos durante a guerra. Esse grande rei, esse grande general, ia lá e curava. Então quer dizer, você não tinha mais perda de soldados, imagine. E agora, durante esses cercos que eles faziam, eles já não sentiam mais fome, porque quando acabava a comida, o general podia multiplicar pães. E se por acaso um soldado morresse? Ele podia ressuscitar. É muito simples. Veja que a jornada de herói de Jesus é bem diferente da jornada de herói daqueles que você costuma ver na televisão, nos gibis, nas revistas em quadrinhos. Porque o herói Jesus morreu. O herói Jesus fez todas as coisas que fez, e o arco dele termina numa cruz. A coisa mais sem sentido que poderia acontecer, porque você nunca vai esperar isso do Rei dos Reis. E Jesus, repare que Jesus fez tudo diferente. Jesus era Deus. E eu gostava muito de uma frase que muito conhecido aqui em Curitiba, pastor Marcos Henrique Tosta. Pastor Marcos Tosta costumava dizer o seguinte: os homens ricos querem ser reis. Os reis querem ser Deus. Só Deus quis ser homem. Não faz sentido nenhum. Por que Deus se tornaria homem? Por que Deus deixaria o seu trono? Por que Deus deixaria o seu poder, a sua glória, a sua majestade, anjos que o adoravam todos os dias, o tempo todo, e se torna homem, nascendo em uma manjedoura, nascendo em um estábulo, no meio de animais? E acredite, não é cheiroso dentro desses lugares. Jesus nasceu pobre. Jesus precisou trabalhar. Jesus precisou viver como um ser humano normal. Ele era tentado exatamente como você. Jesus sofria exatamente como você. Jesus sentia as dores que um ser humano sente, mesmo sendo ele Deus. Sabe por que Jesus fez isso? Para poder entender você, para poder saber o que você sente, para ser capaz, embora sendo Deus, ser capaz de entender quando você perde alguém que você ama. Jesus perdeu alguém que ele amava. José, que era o seu padrasto, faleceu durante a vida de Jesus. Jesus sofreu, foi açoitado. Jesus sabia o que era sentir dores. Jesus trabalhou, um trabalho pesado, carpinteiro. Jesus era alguém que dizia que as aves têm seus ninhos, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus conhecia a falta de dinheiro, meu amigo, minha amiga. E como é difícil, né? A dificuldade financeira. Jesus sabia de todas as dores e sofrimentos. Jesus tinha amigos. Jesus conviveu com pessoas. Jesus era humano como você e eu. Só que a origem dele era divina. E agora Jesus, nos seus últimos dias aqui na terra, se preocupando com um grupo de 12 homens.
Ele sabia que era necessário prosseguir com a sua mensagem. Era necessário continuar o trabalho que ele havia começado. Jesus agora se preocupa em conversar com aqueles homens e tentar deixar uma estrutura para eles não sofrerem, porque Jesus sabia o que vinha para ele. Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto muito de ficar pensando sempre no oposto. Então quando eu vejo alguma coisa funcionando, enquanto todo mundo olha e fala, nossa, que legal, eu fico pensando, puxa, como é que foi feito isso, hein? Você olha para um piano, por exemplo, como temos aqui, eu fico imaginando, como é que funciona o piano? O piano tem ali as partes móveis, tem cordas, tem, né, para quem não sabe, piano tem corda, tá? Embora ele não seja tocado com a mão, ele também tem corda. E ele tem todo um aparato, um funcionamento, e eu gosto de entender isso, eu gosto de saber por quê. Esses dias eu estava conversando com meu filho, e a gente estava falando sobre a história de Jesus, quando ele se retira para orar, e os discípulos entram no barco e atravessam, né? Atravessam as águas, e de repente começa a acontecer uma tempestade muito forte. E aí agora Jesus vai e se retira para orar. E eu falei para o meu filho, falei assim, o que será que Jesus foi falar com Deus naquela hora? Porque foi logo depois da multiplicação dos pães. O que será que Jesus foi conversar com Deus ali? Eu fiquei pensando isso. A ponto de ele precisar que os discípulos fossem, ele tinha muito o que falar com o Pai. E agora, o que será que ele foi conversar? Eu fiquei pensando isso. E mais, por que será que ele saiu e foi andando em cima das águas? Por que dessa forma? Ele não podia esperar os discípulos. Qual era a intenção de Jesus? Eu não sei. Mas eu gosto muito da forma como Jesus pensava aqui na terra, sabe? Ele tinha um jeito diferente de falar para as pessoas. Ele passou a usar parábolas, histórias, ilustrações, para que aquelas pessoas simples conseguissem entender o que ele estava dizendo. E ele dizia que a intenção dele era que, enquanto ele falava, aqueles que enxergavam não vissem, e aqueles que ouvissem não entendessem. Mas as pessoas simples conseguiam entender, porque Jesus falava na linguagem que eles entendiam. Jesus falava sobre ovelhas, falava sobre pastor, dracma perdida, enfim, as histórias de semeadores, para que as pessoas entendessem. A mensagem de Jesus é clara para você. Você que está aí do outro lado. Você está esperando Jesus falar com você? Você está precisando de uma resposta? Tem alguma coisa na sua mente que está te atormentando? Alguma decisão que você precisa tomar? Jesus tem a resposta para você. Busque na palavra dele. Deixe ele falar com você. Jesus não é aquele que finge que você não existe, que simplesmente deixa você falando sozinho. Ele se importa com você. E agora Jesus estava ali, diante dos seus discípulos, dando as orientações. E durante as orientações que ele vinha dando, e os esclarecimentos que ainda eram necessários, Jesus agora olha para eles e diz assim: não fiquem preocupados, né? O termo antigo, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Vocês creem em Deus, não creem? Então acreditem em mim. Eu estou falando que na casa do meu pai existem muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria falado para vocês, mas eu não falei. Então isso significa que sim, existe. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa: eu estou indo preparar um lugar para você. E aí eu fiquei pensando, preparar um lugar para mim. Sabe por que Jesus foi preparar um lugar para você? Porque esse mundo não é seu lugar. Nós temos visto as pessoas sofrendo todos os dias. Pessoas sendo destruídas por essa doença terrível que está nos acometendo agora, ou por outras tantas. Nós temos visto famílias chorando a perda de pessoas, famílias que sequer podem velar os seus queridos. Muitas pessoas que faleceram nesse período foram simplesmente entregues à sua família dentro de um saco preto. Não podiam ser mostradas, o caixão não podia sequer ser aberto, não podia haver velório. As pessoas saíam do hospital diretamente para o túmulo. Você consegue imaginar isso? Alguém que você ama e você não pode ver o rosto pela última vez. A pessoa foi embora e você não pode se despedir. Você não pode falar nada, talvez. Você não teve oportunidade. A gente precisa pensar
que todas as vezes que nós dizemos adeus a alguém, pode ser a última. Todas as vezes que você vê alguém saindo de perto de você, pode ser a última vez que você vai encontrar com aquela pessoa com vida. E quando isso acontece, você tem certeza que essa pessoa está indo embora e o seu coração está tranquilo? Talvez não falta você perdoar alguém. Talvez não falta você esquecer uma ofensa. Coisas pequenas que acabam fazendo com que pessoas se afastem. Essa vida é muito curta. Os dias passam muito rápido. Veja, a gente acabou de começar o ano de 2021, a gente já está em abril hoje. Daqui a pouquinho começa maio, daqui a pouquinho a gente está no fim do ano. Daqui a pouquinho mais um ano se passou, mais 2, mais 3, mais 5. E se Jesus voltasse hoje para você? Como você estaria? Enquanto Jesus falava com os discípulos, a preocupação dele era o sofrimento. Ele sabia o que aguardava aqueles homens. Ele sabia a decepção que aguardava aqueles homens. Jesus sabia que no momento em que eles o vissem pregado em uma cruz, a fé deles se abalaria. Jesus sabia disso. E se existe algo com que Jesus se preocupa neste mundo e em toda a nossa existência, é que a nossa fé não se abale. Sabe por quê? Porque os nossos dias aqui neste mundo são poucos. 70, 80 anos, 90. Para quem passa disso já fica uma coisa complicada, um pouco mais doente, mobilidade fica mais difícil. E aí as pessoas costumam brincar, não, eu prefiro viver cansado do que descansar, né? O descanso da morte. Mas essa é a realidade de todos nós. A grande questão é que Jesus sabia que se aqueles homens perdessem a fé, não ia sobrar nada. Eles haviam abandonado a sua própria vida para andar com Jesus. Eles haviam deixado o seu trabalho para andar com Jesus. Eles haviam deixado alguns a sua família para andar com Jesus. Os seus sonhos pessoais para viver os sonhos do Mestre. Eles entenderam que Jesus era mais importante do que qualquer outra coisa. E essa é a grande questão. Essa é a verdadeira preocupação de Deus. A verdadeira preocupação de Jesus. Ele quer que você não perca a sua fé. Mesmo quando as pessoas parecem que não tem mais jeito. Mesmo quando a sua situação parece não ter mais jeito. Mesmo quando esse mundo parece um lugar que já é escuro suficientemente para você não querer mais estar aqui. Jesus quer que você mantenha a sua fé. Porque algo melhor está por vir. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou levar vocês junto comigo. Jesus disse que iria. E ele foi. Ele disse que vai voltar. Então ele vai. Talvez você se pergunte, mas eu já tenho ouvido isso a minha vida inteira. Toda vez que eu vou na igreja, eu escuto a mesma coisa. Ah, Jesus vai voltar. Não, Jesus está voltando. Olha os sinais. Jesus está voltando e nunca volta. Se existe alguém neste universo que está esperando a volta de Jesus, é o próprio Jesus. Porque eu, não vou dizer minha idade para você, mas eu já estou esperando ele há algum tempo. Talvez algumas pessoas esperam há 60, 70 anos a volta de Jesus. Mas ninguém espera mais a volta dele do que ele mesmo. Jesus espera a sua volta há mais de 2000 anos. Ele é o único que aguarda há 2000 anos a própria vinda. E ele tem pressa. Porque ele não aguenta mais esse mundo também. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque talvez falta você aceitar. Talvez o que ele está esperando é você, a sua decisão, o seu momento de clareza mental, de clareza espiritual, o momento em que você vai finalmente abrir o seu coração e deixar ele entrar na sua vida, ele entrar na sua casa, ele transformar a sua vida, ele transformar a sua história. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa qual é o seu passado, não importa o que você já fez. Jesus pode transformar você. Ele quer te levar com ele para o céu, para viver para sempre, onde não vai mais ter doença que vai te deixar com medo, onde não vai mais haver violência que vai te deixar com medo, onde os problemas vão ser passados e esquecidos de preferência.
Você deseja estar lá? A gente esquece muito rápido das promessas de Deus. A gente esquece que Jesus falou há quase 2000 anos: eu vou preparar um lugar para você, e quando eu for eu vou voltar. Pode ter certeza disso. A gente esquece dessas lembranças, que deveria estar na nossa mente todos os dias. Jesus pagou esse preço na cruz para você ter essa esperança, porque Ele se preocupa com você. Só que talvez você não se lembre disso. Talvez você precisasse se lembrar mais da cruz, precisasse se lembrar mais vezes do grande herói do universo, porque a história dele não terminou na cruz. O grande arco do grande herói do universo, Jesus Cristo, não termina na cruz, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Anjos poderosos estavam à porta da sua tumba, e eu fico tentando imaginar. Eu gosto muito dessas coisas que podem acontecer pelos bastidores. Eu imagino a ordem do anjo dizendo: Jesus, filho de Deus, levanta, teu pai está te chamando. É hora de você deixar essa tumba, é hora de você voltar e assumir de novo o seu manto, que jamais devia ter sido deixado para trás, porque o universo está nas tuas mãos. Não importa, Jesus não tinha certeza de nada naquele momento. Ele era humano como você e eu. A dor dentro do coração dele no Getsemane e na cruz eram grandes. Ele não imaginava, ele não sabia. A sensação que ele tinha é de que nada existia depois da cruz. Tamanha dor e o sofrimento que ele tinha. Ele nem tinha certeza se não era em vão o sacrifício dele, mas ele se entregou a si mesmo, por você. Os meninos vão vir aqui para a gente cantar a última música. Enquanto nós cantamos, eu quero que você coloque seu coração nas mãos de Deus. O mundo apela a você todos os dias, a televisão apela a você todos os dias, e eu quero fazer um apelo também a você, mas é um apelo para o lado de Deus. Olhe para essa cruz, lembre-se dela, lembre-se do sacrifício de Jesus, lembre que foi por você. Enquanto nós cantamos, entrega novamente seu coração a Jesus. Deixa Ele falar com você, deixa Ele tocar você. Lembra da cruz, porque Jesus não esquece de você nunca. Eu me lembro do passado, que sozinho carreguei cada ato e pecado que eu nunca confessei. Foi tocado pelo Pai, Cristo deu-me sua mão, e me lembro que o preço Ele pagou. Eu lembro-me da cruz, dos cravos da dor, de todo horror e do sangue a escorrer de um Deus que a si mesmo humilhou, sem saber se sua morte não era em vão, mas se entregou. Eu lembro-me da cruz, quando vem à minha mente que valor não há em mim, quando a culpa consome pra fazer-me desistir. Ouço a voz me dizer: eu que sei teu valor. Olha a cruz, por você que eu morri. Eu lembro-me da cruz, dos cravos da dor, de todo horror e do sangue a escorrer de um Deus que a si mesmo humilhou, sem saber se sua morte não era
mas se entregou. Eu lembro-me da cruz. Se alguém disser que indigno sou, eu ergo olhar. Eu lembro-me da cruz, dos cravos da dor, de todo horror e do sangue a escorrer de um Deus que a si mesmo humilhou, sem saber se sua morte não era em vão, mas se entregou. Eu lembro-me da cruz. Eu lembro-me da cruz. Feche seus olhos. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, e através da pessoa do Espírito Santo entre nós também. É bem verdade que nós vivemos em um mundo de sofrimento, um mundo de tristeza, um mundo de aflições, mas a Tua palavra nos diz que a promessa da volta de Jesus é real. E quando Ele voltar, tudo isso vai acabar. Quando Ele voltar, finalmente nós iremos para o lar eterno e vamos viver para sempre felizes, sem sofrimento, sem despedidas, sem mal, sem tristeza. Glórias ao Teu nome por isso, Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, mantenha a nossa fé viva. Mantenha, Senhor, a nossa confiança em Ti. Mantenha a nossa esperança, Pai, para que nós continuemos suportando este mundo de dor e de sofrimento, com os pés aqui na terra, mas os olhos no céu, aguardando Jesus que virá de lá para nos buscar. Abençoa cada um destes seus filhos que estão nos ouvindo nesse momento, pela internet, pela rede mundial, que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, onde quer que eles estejam, e que o nome Cristo possa ser o nome que vai reinar dentro de todos nós, em todos os momentos, em nome e pelo amor do Senhor Jesus também. Amém.